E aí, o que é que eu quero passar para vocês aqui como um gancho também para a gente aproveitar e seguir a pauta, fazendo um gancho dessa fala que o Grandini vai responder a você, Gustavo. Qual que eu quero trazer? Eu já vou anunciar aqui para a audiência da Folha Democrata que provavelmente a gente não vai transmitir mais a CPI do MST. O motivo é evidente. Tem 40 parlamentares ligados ao ruralismo, ao agronegócio, 14 deputados ligados à base do governo, o presidente, o Zucco, censurando a Sâmia Bonfim o tempo inteiro, o Ricardo Salles passa a sessão inteira mexendo no celular, não presta atenção em nada. Para mim, isso é um critério evidente de que o relatório já está pronto. Hoje, Grandinho, não sei se você soube, mas hoje estava no Congresso, tá? Em 4 comissões, hoje tinham 4 ministros do Lula. Tava o Paulo Pimenta, tava o Silvio de Almeida, tava a Marina Silva, de manhã, tava o ministro do GSI. Aí eu pergunto para vocês, aqui já fica um recado para o governo também. Vocês não estão entendendo que o papel da oposição é basicamente atrapalhar o andamento do governo, já que parte do que está acontecendo é para atrapalhar o andamento do governo? O Grandini, que acompanha a política, e o Gustavo também, que foi candidato no passado, sabe disso. Para se abrir uma CPI, só precisa de um texto de assinatura. Com 100 parlamentares, como o PL tem dentro do Congresso, não é muito difícil para você articular com a oposição ao governo Lula ali, para se abrir uma CPI. E aí você tem o governo nesse momento. Hoje teve 4 ministros explicando nada, com coisa nenhuma, para membros do Congresso da oposição, que basicamente quer impedir que o governo trabalhe. Então, eu vou adiantar aqui, ó. A Folha, eu vou deliberar isso com o Pedro Zambada, mas já estou adiantando. A Folha Democrata provavelmente não irá retransmitir a CPI do MST. Primeiro, pelo espetáculo patético que tá, e a gente vai estar dando espaço para a extrema-direita divulgar desinformação, que é o que tem sido feito diariamente lá. E quando começar a CPMI do 8 de janeiro, que está mais equilibrada, inclusive, aí a gente vai transmitir, porque a gente precisa controlar a narrativa, que é o que o Gustavo falou. Eu já queria jogar para o Grandini, para que ele responda a pergunta do Gustavo, e também nesse ponto que eu vou trazer aqui. Só antes, aqui, só completar a sua. Só um minutinho antes. Porque a minha pergunta para o Grandini é o seguinte: é reforçar. Está funcionando para a bolha de direita? Ele perdeu, ele foi caçado porque ousou ser um caçador de corruptos? Essa é a minha pergunta base, tá? E a outra coisa, bom, a CPI do MST não vai dar em nada. É uma bobagem terrível, que é a cortina de fumaça. É para promover o Salles da candidatura em São Paulo. Eles sempre trabalharam com a pós-verdade e estão trabalhando com isso. Hoje temos o que me parece, mas eu estou falando de dentro da minha bolha. Eu não sou jornalista como vocês, que acompanham e conseguem ver de modo mais amplo. Eles trabalham, parece que estão trabalhando sem ver o todo. Parece que trabalham para um eleitorado, um ponto aqui, um ponto ali. Parece que isso não está funcionando. Eu quero saber se está funcionando, até que ponto está funcionando, e se está funcionando para pessoas caçadas. Caçadas por quê? Tiveram problemas de corrupção, de contas e etc. em suas campanhas. Então, essa é a minha pergunta básica, isso que eu queria saber. Infelizmente, Gu, eu vejo que a figura do Deltan, do Moro, da Rosângela se fortaleceram pela direita, né? Inclusive, houve uma ruptura entre uma ruptura momentânea entre o lavajatismo e o bolsonarismo naquela circunstância na qual o Moro saiu do governo, dizendo que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal e tal. Quer dizer, naquele momento, os bolsonaristas e os lavajatistas tiveram uma pequena ruptura. Ano passado, o senhor Sérgio Moro, depois que deu um passa-moleque no Álvaro Dias e no Podemos, e se filiou ao União Brasil um dia antes do prazo, de 6 meses antes do primeiro turno, para poder se filiar, sem avisar presidente de partido, depois de ter gastado milhões do fundo partidário
do Podemos para fazer viagem, para fazer campanha, para fazer isso e aquilo, sem dar nenhuma satisfação, saiu do partido, traiu o Álvaro Dias, que era o candidato do partido a senador no Paraná, e foi para a União Brasil com um discurso bolsonarista. Quer dizer, ele saiu do governo atacando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, e aí ele, alguns meses depois, alguns meses subsequentes, ele vira bolsonarista. Quer dizer, naquele momento havia alguma dúvida singela da falta de caráter da parte dele. Isso ficou explícito. E a partir daquele momento em que ele fez uma campanha de teor bolsonarista e conseguiu ser eleito senador da República pelo Paraná, o Deltan, o Moro e toda a República de Curitiba estão se aproximando do bolsonarismo cada vez mais. E os bolsonaristas, de fato, perdoaram, né? Perdoaram a traição do Moro e afins. Então, eu vejo que perante o público de ex-comunista. Então, eu vejo que perante o público de extrema-direita, o Deltan está, sim, fortalecido, principalmente depois da cassação. A extrema-direita adotou o Moro, a extrema-direita adotou a Rosângela, a extrema-direita adotou a República de Curitiba, e estão de mãos dadas. Devem, inclusive, apoiá-lo e apoiar suas candidaturas. Ano que vem, os lavajatistas e os bolsonaristas devem estar juntos nas candidaturas aí a prefeitos e vereador em todo o país. E nós, da esquerda, temos que fortalecer, seja nossos candidatos, seja a imprensa, todos os nossos veículos, darem voz a essas pessoas, dar suporte a essas pessoas e fazer o jogo dos caras, Eu até brinco, eu gosto, inclusive, do teu estado, o André Janones, com quem eu tenho uma ótima relação. Eu brinco que eu sou adepto do janonismo cultural, né? Não porque eu acho que a gente tem que começar a mentir, começar a cometer crime, não, nada disso. Mentir não, fazer um espetáculo de manchete, é o que o Janones chamar atenção, né? Jogar com as mesmas armas. O Janones soube entrar no jogo deles, que é exatamente o que o Leonardo está falando. Exato, fazer barulho, chamar atenção, ir para cima, debochar. O que o Dino está fazendo na CPI é genial, porque o deboche, e eu aprendi isso na Jovem Pan também, o deboche deixa eles mais loucos do que você gritar, do que você xingar, do que você usar de argumentos de forma inteligente, coerente, coesa, e dar um deboche, fazer uma piadinha ou outra, é isso que deixa os caras malucos. Então, é esse que tem que ser o nosso modus operandi. E, inclusive, eu tenho um livro até para recomendar para quem está assistindo a gente, chamado de um amigo meu, chamado Valfrido Vardi, O Espetáculo da Corrupção. Né? O Valfrido é um baita advogado aqui de São Paulo, que inclusive está no conselhão... Qual o nome? Não entendi. É Valfrido Vardi o nome dele. Ele é um advogado, ele está no conselhão do presidente Lula, e ele escreveu um livro chamado O Espetáculo da Corrupção, que é um livro bem didático, no qual ele explica todos os meandros da Lava Jato e demonstra, inclusive, que a Lava Jato foi ruim para o capitalismo doméstico, para o capitalismo brasileiro. Ela simplesmente destruiu a construção civil brasileira, gerou um rombo de 140 bilhões na economia brasileira, centenas de milhares de empregos diretos, milhões 4 milhões, para ser bem específico, viu, Léo? Milhões, pois não são centenas de milhares, são milhões de empregos de forma direta. E custou muito a nós, né? Custou muito a nós esse discurso contra a corrupção de forma seletiva, né? E de forma totalmente superficial. E, para finalizar minha fala, em relação à CPI, a CPI do MST, é mais uma palhaçada, já teve outras CPIs, em outros anos, inclusive, e não deu em nada e não vai dar em nada. Isso, como bem disse o Carlito, é para viabilizar a candidatura do Salles aqui em São Paulo, que está numa situação complicada. Nas últimas pesquisas, o Boulos está disparado na frente, depois o Ricardo Nunes, que é o prefeito aqui de São Paulo, que por mais que ele possa percorrer a Paulista inteira, ninguém vai reconhecer ele. Ele tem a máquina, né? E isso conta muito numa eleição para a prefeitura. Aqui em São Paulo conta muito. É muito dinheiro, que foi a mesma coisa do Covas também, que era outra pessoa, mas também que tinha máquina, que tinha grana. E o Nunes está em segundo lugar, o Salles está em terceiro.
E existe a chance do Salles não ser candidato, porque o PL aqui de São Paulo, incluindo o Valdemar, quer apoiar o Ricardo Nunes, o PL tem secretaria com o Ricardo Nunes, e o bolsonarismo quer lançar uma figura genuína deles, que é o Ricardo Salles, né? E o Kim quer lançar a candidatura própria também, né? E o Kim quer lançar também. O Kim quer lançar. Palhaçado, MBL. E o Kim vai estar pior do que o Mamãe Falei na última eleição, porque não tem espaço para eles agora. Ele saiu menor do que nessa eleição, do que na outra eleição, né? A disputa está dada, a gente sabe que o Boulos é o favorito, que o Nunes tem a máquina, que o Salles talvez seja candidato pelo bolsonarismo, a Tabata também está em quarto, a Tabata Amaral como candidato do PSB, que é minha amiga também, e eu já falei para ela que acho legítimo ela ser candidata, mas que é uma disputa complicada com o Boulos, né, em primeiro lugar e tal, e o bolsonarismo fazendo frente. Mas vamos ver, gente, vamos ver e bola